Olá! Então hoje eu vim falar para vocês um pouquinho do maravilhoso livro que vocês escolheram para mim esse mês, A Vida Privada das Árvores, do Alejandro Zambra. Esse livro vai contar pra gente a história do Julian, da Carla, da Verônica e da Daniela. Julian, na verdade, era para se chamar Júlio, mas o escrivão do cartório entendeu Julian e ficou por isso mesmo. Ele conheceu a Carla, a namorada dele. Eles moravam juntos. É claro que no primeiro momento que ele olhou para Carla, no momento seguinte, ele descobriu que ele não era apaixonado por ela. Não. Ele era apaixonado pelo que ela podia proporcionar a ele. Julian tinha pai, mãe, irmãos, tios, primos, sobrinhos. Ele tinha uma família. A Carla não. A Carla era sozinha. Não tinha ninguém. Era ela e ela somente no mundo. Julian ficou apaixonado por ter um pouquinho dela e dentro dela, junto com ela, ter essa solidão que ele tanto queria. Bom, essa solidão era boa para ele escrever os livros. Um livro lá que ele demorou séculos para acabar. E nem percebeu a falta que a Carla fazia. Assim, também não se preocupava onde ela passava os seus dias, ficando 1 ou 2 semanas fora de casa. Com quem será que ela dormia? Ele não estava nem aí. A preocupação dele era aos domingos terminar o livro. Ah, sim, e cuidar do seu bonsai. Aos domingos, porque durante a semana ele dava aula de literatura. Bom, e assim foi. Ele não percebeu. A solidão estava se instalando dentro dele, dentro da casa e dentro do relacionamento. A Carla, aos poucos, estava indo embora. Seu aniversário, ele correu para comprar um bolo para ela. Mesmo abalado o relacionamento, ele queria presenteá-la. Foi lá, conheceu a Verônica e encomendou dela um bolo de 3 leites, que era sensacional, maravilhoso. Mas isso realmente não adiantou. Eles se separaram. Meio sem saber porquê, ele saiu perdido. Ele, uma mala e o bonsai, que ele tanto amava. Rapidamente, ele esqueceu da Carla. Ele não estava muito preocupado com essa solidão que ela deixava. Ele já era só. Mas o bonsai sim, o bonsai sentia. E assim que houve essa mudança de local, o bonsai murchou, secou. Estava lá, tadinho, tendo que ser cuidado. Juliano não estava tão assim, porque o dia que ele foi lá encomendar o bolo de 3 leites para Verônica, nos primeiros 3 segundos, ele se apaixonou. Será que alguém consegue se apaixonar nos 3 segundos que olha para uma pessoa? Bom, o Julian sim. Ele se apaixonou. E por conseguinte, ele se apaixonou também pela Daniela, a filha da Verônica. E ela não saía da cabeça dele. Mas agora, o Julian tá lá, sentado no sofá, com a Daniela, esperando a Verônica chegar. Ela foi para aula de desenho e até agora nada. Enquanto isso, para acalmar a Daniela, que ele já tinha como uma filha, ele contava uma história para ela, inventada. Ele inventou uma história chamada A Vida Privada das Árvores, onde as árvores conversavam durante a noite. Sim, elas conversavam sobre o mundo, sobre a solidão, sobre como deve ser chato ser humano e como é delicioso ser árvore. E a Daniela esquecia da vida, esquecia que a mãe dela não chegava. E assim que ela pegou no sono, o Julian ficou pensando, o que será que deve ter acontecido? Bom, ela se atrasou, o pneu pode ter furado, ela devia estar perdida no meio da estrada. E já era noite, já era quase madrugada. Ele tinha que fazer alguma coisa.
E as horas foram passando, passando, passando. Até que ele olhou e pensou: bom, ela não ligou. Ela deve estar sem bateria. O telefone está sem bateria, só pode ser. Mas aí, conforme as horas iam passando, ele foi tendo uma reação diferente. E se ela tivesse com o professor de desenho na cama, lá, enquanto ele ficava todo preocupado, ela estava lá, gemendo nos braços de outro? Como assim? Bom, ele não tem muito o que fazer. Ele vai ter que aguardar. Mesmo porque, se ela voltar para casa, o livro acaba, termina. E aí, não tem mais história. Se ela voltar, a história continua. A história e, principalmente, a vontade dele em que a Verônica volte para casa. Mas tudo bem. Enquanto ela não volta, a gente continua a história. E a espera dele também. Mas será que a Verônica vai voltar para casa? Bom, Juliano estava tão certo disso. Se bem que às vezes dava aquela certeza maravilhosa que ela ia voltar e que tudo ia ficar como era. Ela ia entrar pela porta como se nada tivesse acontecido. E aquela viagem que eles estavam planejando, daqui a um ano, de repente eles fariam no mês que vem. Aqui nada, mês que vem. Eles pegariam, arrumariam as malas e iriam amanhã mesmo. Ora, era tudo que ele queria, a Verônica de volta. Então para que esperar? Mas será que ela vai voltar? E aí, as horas passam e a Daniela acorda. E aí, ele tem que inventar um pouco mais da história da vida privada das árvores. E assim vai. O tic-tac do relógio vai consumindo. A história vai sendo contada aos poucos, em meias verdades, pelas frestas de uma escrita que você não entende muito bem. Tudo fica meio cinzento e tudo não fica tão claro. É como a noite. A noite que o Juliano está esperando a Verônica voltar para casa. E entre uma xícara de café e outra, ele vai sonhando com os momentos que ela vai voltar. Mas será que ela vai voltar? Bom, um cigarro, um café e mais um pouquinho da história da vida privada das árvores para Daniela. E assim vai. Essa é a história de um amor medíocre, mesquinho, sozinho. Uma história de solidão, mesmo com a outra pessoa. É uma história que o Juliano não quer acreditar. Mas enquanto isso, ele vai contando a vida privada das árvores para Daniela. O apartamento fechado, as árvores lá fora, a vida privada das árvores, as ilusões perdidas e as ilusões que ainda talvez não estejam tão perdidas assim. E o livro vai se mostrando cada vez mais encoberto. E a cada página a gente vai se perguntando: será que a Verônica volta? E quando ela voltar, o que vai acontecer? Bom, esse livro é um livro fantástico e que te deixa com uma vontade imensa de chegar ao final. E ao mesmo tempo, você não quer chegar ao final, porque você não quer que o livro acabe. Mas a Verônica também não pode chegar, porque o livro ainda tem história para contar. Mas será que ela volta para casa? Bom, isso eu não vou poder te dizer. Mas o que eu vou poder te dizer é que a história inventada, a vida privada das árvores, que o Julian fez para Daniela, é bárbara. Então, fica aqui a minha dica. Com a minha filha atrás. Leia o livro e você vai se apaixonar. É isso. Eu fico por aqui, gente. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.